Olá! Nesta edição do programa Saúde e Consciência conta com a participação dos pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo, o Dr. Natanael Pinheiro Leitão Júnior e o mestre Gregory Gingenbauer, que irão falar sobre cultivo de cogumelos comestíveis. É daqui a pouco, não saia daí! Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência. Em nossos estúdios, eu recebo o Dr. Natanael e o mestre Gregory, que vão nos contar um pouquinho sobre os projetos de pesquisa que eles desenvolvem na Universidade Federal de São Paulo. Muito obrigada pela participação de vocês em nosso programa e por partilhar esses conhecimentos conosco e com a nossa comunidade. Nós agradecemos a vinda de vocês também na universidade. Sabemos quão difícil é para chegar em Umuarama. Logo nós vamos ter um aeroporto, logo, não vai demorar muito. Mas, enfim, enquanto não temos, tem esse trajeto ainda, né? Então, o que dificulta bastante. Então, com certeza, estamos muito gratos por vocês se disponibilizarem, né? Dispor um pouco do tempo de vocês para estarem conosco aqui. Eu que agradeço à Unipar pelo convite para participar desse excelente evento, com uma qualidade científica muito grande, com excelentes profissionais que participaram. Foi um prazer para mim participar do evento e é um prazer estar aqui no Saúde e Consciência para contribuir um pouco e falar um pouco aqui das pesquisas que a gente vem desenvolvendo dentro da universidade. Excelente. Obrigada, Gregory, também pela participação. Eu também agradeço o convite. A Universidade Paranaense me convidou para participar desse evento. Tive a oportunidade de convidar meu amigo Natanael para vir falar um pouquinho da nossa área científica em si e dialogar com a comunidade. Gregory, você é filho da casa, não é? Sou. Você é egresso do curso de? Biologia. Você fez biologia. Acho que biologia não existe mais, né? O curso ainda temos. Temos algumas unidades que ainda oferecem o curso de biologia. E você se formou em biologia em que ano? Em 2008. 2008. E depois aí você ingressou num programa de mestrado? Não, pela Unipar, a partir do professor Nelson Colauto, fiz uma entrevista para participar de um programa que se chama World Farmers Exchange, que ele faz intercâmbio entre fazendas ao redor do mundo. E fiquei um ano nos Estados Unidos trabalhando como beekeeper, apicultor. Então, a partir desse momento, me desenvolvi com o inglês, que havia perguntado principalmente para o professor se isso seria interessante para a continuidade da área científica, fazer mestrado, doutorado, que é essencial você redigir em inglês. Então, esse processo para mim é feito através da Unipar, me promoveu um avanço à frente da carreira científica. Você retornou dos Estados Unidos quando? Foi em 2009, então eu um ano lá. Acabei de me formar, já entrei nesse programa e fiquei um ano lá e voltei para o Brasil. Aí no seu retorno, daí que você, né, em função de despertar isso para a ciência, você ingressou daí já no programa de mestrado ou não? Quando você fez eu demorei um ano e meio ainda para ingressar, porque quis desenvolver esse trabalho com os cogumelos. Então, visitei vários produtores, fiz entrevistas em si para você saber mais como funciona a fungicultura. Após esse tempo de conhecimento, então, depois de um ano e meio, ingressei no mestrado na Universidade Federal de São Paulo. E terminou o mestrado? Em 2014. 2014. E agora retorna para o doutorado já? Então, eu estou no final do doutorado, terminaria agora em 2019, no começo de 2019, e darei a sequência para as outras atividades, né? Ficamos muito contentes, principalmente, né, por você ser filho da casa e estar retornando para poder partilhar os conhecimentos. Muito legal, isso é muito bom. Natanael, vamos conhecer um pouquinho você também. Você é da onde? Eu sou biólogo, eu me formei em biologia na Universidade Estadual do Ceará. Legal. Mas eu sou paulista, e aí quando eu terminei a graduação... É paulista de São Paulo e foi para o Ceará? Fui para o Ceará, fui com a minha mãe, eu sou o filho mais novo, e aí acabei acompanhando minha mãe, que ela recebeu uma proposta de trabalho e foi morar em Fortaleza.
fiz a graduação lá em Ciências Biológicas. Assim que eu finalizei, sempre tive o intuito, o interesse em seguir carreira acadêmica. Então, voltei para São Paulo para fazer, e aí emendei direto o mestrado e o doutorado em microbiologia e imunologia na Universidade Federal de São Paulo. Excelente. São Paulo tem um arsenal muito grande para pesquisa, né? Eu me recordo porque eu fiz o meu mestrado e doutorado na Federal do Paraná. E o nosso programa, quando eu iniciei lá, ele estava no início, na verdade. Era um programa nota 4 e estava começando, né, os projetos de pesquisa, então o laboratório não estava muito estruturado, não tinha equipamentos. Então, eu sempre falo assim que, às vezes, a gente não tem tanto recurso ou dinheiro para fazer pesquisa, mas se você é criativo, você consegue fazer tudo. Então, a gente adaptava tudo, né? Então, adaptava, ou se eu não tinha o equipamento para fazer análise, a gente fazia com o barbante, mas fazia para dar o mesmo resultado no final e conseguir a publicação. E nós sempre comentávamos, né? Poxa, São Paulo é a Ferrari. Aqui nós estamos com o Fusquinha, mas vai dar certo também. Tive a oportunidade de fazer intercâmbio com a Unifesp e com a USP. E realmente os laboratórios são muito equipados. Como que é o departamento que você estudou? Olha, a gente vem de um departamento que é nota 7 há 40 anos, né, no desenvolvimento de microbiologia e imunologia. Sim. Isso traz para a gente, além de bastante, permeia bastante a gente andar nesse meio da microbiologia e da imunologia, isso também oferece condições da gente desenvolver tanto de recursos financeiros quanto de recursos, né, físicos, de estrutura de departamento, para a gente desenvolver pesquisa de excelência. Então, a gente tem bastante orgulho de poder desenvolver pesquisas que são publicadas em revistas de alto impacto e que causam impacto de fato na ciência mundial. A gente trabalhou durante muito tempo com micro-organismos que causam doenças em humanos, estudando métodos de diagnóstico, como esses micro-organismos podem se comunicar e mecanismos que eles podem utilizar, mecanismos genéticos, para que eles tenham vantagem para sobreviver nesse meio e continuar como um patógeno. Então, isso foi uma experiência bem interessante e que proporcionou para a gente criar ferramentas para propor as nossas próprias linhas de pesquisa, para que então a gente começasse então a contribuir com o nosso desenvolvimento, com o desenvolvimento da tecnologia no país. Perfeito. Você trabalha com cultivo de cogumelos, é isso? Cultivo, na verdade, eu trabalho com cultivo de probióticos. Então, hoje, os micro-organismos, os cogumelos, são fungos que podem ser utilizados na alimentação humana e os probióticos, eles são mais utilizados como aditivos alimentares. Hoje eu trabalho com o foco de desenvolver esses aditivos alimentares para aumentar a performance de animais de interesse comercial. Ah, perfeito. Então, o nosso produto ele é destinado hoje para que os animais cresçam e se desenvolvam, mas sem a utilização de fármacos de uma maneira natural. Essa é a linha de pesquisa que eu conduzo nesse momento. E além da parte acadêmica, você também tem uma empresa que desenvolve esse tipo de tecnologia? Exatamente. Ao terminar o meu doutorado na universidade, eu migrei para realizar pesquisa em ambiente privado. Então, eu abri uma empresa. Essa empresa ela se chama iLive. E dentro dessa empresa, a gente faz estudos genéticos dos animais para gerar soluções que não são encontradas no mercado. E essa possibilidade só veio devido a essa boa formação que eu tive de conseguir enxergar problemas na criação animal, que é o uso de fármacos, de antibióticos e promotores de crescimento, que isso gera um impacto na saúde humana e a partir daí propor soluções que pudessem solucionar esses problemas. Então, a gente conta com o apoio das instituições que fazem o apoio financeiro, que é lá no estado de São Paulo, a gente tem a FAPESP. Então, vocês concorrem em editais igual que a universidade também concorre? Exatamente. Na verdade, são editais que são específicos para empresas. Esse é um programa que ele é chamado PIP, e ele permite que as empresas desenvolvam tecnologia que tenham fins comerciais que sejam aplicados no mercado. Então, essa é uma iniciativa apoiada pela FAPESP, mas a gente também tem os órgãos federais, como o FINEP e o BNDES, que eles fazem também apoios a instituições privadas que queiram conduzir pesquisas que tenham potencial
de disruptivo, né, de gerar tecnologias disruptivas para o mercado. Natanael, você que teve a experiência de trabalhar com o meio acadêmico, né, durante o mestrado e o doutorado, migrar para a área empresarial, você acha que a visão da pesquisa ela muda? Muda bastante, e isso é de fato um desafio dentro do que é proporcionado para a gente nos programas de pesquisa, de formação de mestrado e doutorado. A gente tem que adaptar os nossos conhecimentos para gerar produtos que tenham uma necessidade no mercado e que tenham viabilidade de produção. Então, foi necessário uma readaptação e adequar os meus conhecimentos para que eu conseguisse atender as necessidades do mercado, mas isso também não é algo que precisa sair do dia para a noite. É algo que é construído. Então, a experiência de empreender, de fazer parte de uma incubadora de bases tecnológicas, que hoje a empresa está incubada dentro da USP, isso proporciona que a gente entre em contato com as empresas privadas. Essa aproximação quem faz é o CIETEC, que é a incubadora do qual eu faço parte, e proporciona também a gente entender as necessidades do mercado e as necessidades do consumidor, isso é o grande diferencial, é entender e elaborar soluções viáveis. E por que probiótico para animais? Da onde que veio, né? Você é biólogo, tem contato com a medicina veterinária, de onde que veio esse encanto? Bom, primeiro o Brasil é um grande mercado de produção de proteína animal. O Brasil hoje ele é líder em produção de proteína animal no mundo, e tanto de proteína de bovino, de aves e suínos, nós somos uma referência mundial na produção desses tipos de proteína. Então, a gente tem um mercado, é o que eu falei, você tem que gerar um produto que tenha necessidade de mercado. O mercado existe, existem normativas internacionais proibindo a utilização de fármacos na criação desses animais. Então, a gente enxergando um mercado, enxergando um problema, a gente criou uma solução. O meu background, boa parte dele foi informação com humanos. Como eu disse, a gente trabalhava com organismos causadores de doenças em humanos. Mas você tem um apelo, você tem uma necessidade hoje do desenvolvimento de produtos para veterinário. Então, a minha experiência como biólogo facilitou com que eu pudesse propor soluções para atuar nesse segmento de saúde animal. Muito legal. E você, Gregory? Como que foi? Você trabalha com a parte de cultivo de cogumelos. Sim, eu desenvolvi esse interesse junto ao Nelson Colauto. Tive a oportunidade de fazer iniciação científica aqui da universidade, com ele, né, que conduz pesquisas. E trabalhei com um fungo chamado Lentinula idodes, que é o famoso shiitake. E me fascinei pelo mistério. Então você é um pouco mais novo, você vê um organismo crescendo daquela forma e você tenta imaginar o porquê. Então eu acho que essa oportunidade de iniciar-se científicamente é fundamental para qualquer indivíduo. Todo indivíduo. Faz diferença, né? Faz diferença na vida inteira, porque você cria curiosidade, sabe? Você ter num indivíduo um fator de curiosidade faz com que ele vá buscar encontrar uma solução para essas dificuldades mesmo. Então, diante dessa oportunidade, descobri que esses fungos se desenvolvem em matérias orgânicas em decomposição, madeiras, materiais celulósicos em si. Então, existem muitos rejeitos agrícolas que podem ser reaproveitados e isso causa um impacto socioeconômico gigantesco se você souber como trabalhar isso, entende? Então, por exemplo, hoje eu tive a oportunidade de participar do congresso da Unipar e falar um pouco sobre a utilização desses materiais que podem ser reutilizados, como papelão, papel, jornal, folha, papel de escritório, pode-se produzir cogumelo. E cogumelo com proteína. Proteína significa subsistência para a vida, entende? Então, você tem um cenário em que muitas pessoas têm dificuldades de acesso a alimentos e um mercado totalmente inexplorado
dentro da nossa realidade Brasil, que as pessoas não têm noção de que existem, entende? No Brasil, atualmente, existem 1.000 produtores de cogumelo. Você tem uma população de 200 Mas o milhões. Brasil não é um grande produtor de cogumelos, não, né? Não é, está longe de ser. Você vê ali região de Uruguai, talvez, Colômbia, Argentina mesmo, acho que são muito mais produtores do que nós, né? É a questão cultural mesmo, de como foi implantado o cultivo em si no Brasil. Por exemplo, o cultivo de cogumelos, eles têm origem asiática. Então, quando os asiáticos vieram para o Brasil como colonizadores, eles trouxeram isso como cultura, mas só que eles manteram para si, é questão de pai para filho, famílias, entendeu? Então não é muito divulgado. E eu fico felicíssimo de poder fazer esse compartilhamento com as pessoas, trazer essa informação, acho que você pode transformar a madeira em proteína. Imagina. E é uma questão de uma tecnologia barata, sabe? E isso é importante quando se pensa em regiões, né, com pouco acesso ao alimento, carne, mas que talvez... Olha, por exemplo, na Tanzânia, o governo tinha um problema com a fome da população. A população se encontrava malnutrida em si. E eles desenvolveram a aprendizagem de produção para essas famílias, as famílias terem acesso a aprender como produzir cogumelos. A realidade dessa população mudou da água para o vinho. Hoje eles são produtores, hoje eles não são malnutridos, entendeu? Então, assim, você vê essa questão de produção em si, pelo menos eu via, como uma questão mais utópica de tentar mudar o aspecto socioeconômico mesmo da população. Mas nem todas as espécies, elas são comestíveis, né? Tem algumas que são... Existem em torno dos fungos encontrados na natureza, tem mais ou menos uns 160 que podem ser produzidos. Só, entretanto, cada espécie isolado desse, você tem um composto característico específico. Então, no Brasil, são cultivados mais ou menos umas 12 espécies de cogumelos. E os que são mais produzidos, shiitake, o shimeji, champignon, sabe? Conheço champignon, shiitake, são os mais comuns, né? Mas existem cogumelos... Mas é uma questão cultural mesmo, porque tem a questão do paladar, não é? A gente não tem, acho que o paladar tão desenvolvido para o consumo, mas é tudo questão de costume, não, é um sabor gostoso, né, que você tem. Mas é que tem que haver mesmo, é questão tanto cultural quanto de paladar, é hábito. Eu acho que o que é mais interessante é ver o potencial do cultivo de organismos e micro-organismos como uma ferramenta de promoção social, de melhorar a condição social. Acho que esse é o objetivo da pesquisa. E consegue, Gregory, transferir isso como eles fizeram nesse outro país que resolveu o problema da comunidade, aqui no Brasil, transferir essa técnica para que a gente conseguir fazer com que a pesquisa atinja a sociedade? Acho que dá para ser aplicado. Entretanto, necessita-se de um empenho da sociedade em si de não querer para si uma grande produção e agregar valor só para si. Você tem que ensinar as pessoas, dar curso para as pessoas e levar essa produção para uma pequena escala, entendeu? Porque é possível. As pessoas pensam assim em grandes produções, né? Eu vou produzir cogumelo, eu vou ter um ambiente gigantesco, preciso ter equipamentos super caros, entende? E é o contrário, Então você vê, essas famílias, como eu te disse na Tanzânia, eles fazem de maneira rústica e produzem. E isso agrega valor social. As pessoas mudaram de vida, entende? Com certeza. Então, para você causar essa mudança real na sociedade, você pode agregar esse valor de informação e não manter para si. Entende? Com certeza. Que é o que eu acho que a pesquisa em si deveria ser feita. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Você que está em casa, não sai daí, voltamos já. Escuta, Paulo.
Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, é sério? Sério. Fui escalada para um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Era uma vez uma latinha amassada. Veio um catador, recolheu e levou para a indústria da reciclagem. A lata se transformou em renda e trabalho digno para muita gente. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os restos de alimentos e materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos plásticos, metais e de todo o lixo seco. Isso facilita a vida dos catadores, aumenta o material aproveitado e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo. Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Capacitar profissionais para atuação no campo da biotecnologia agrária. Esse é o compromisso do mestrado e doutorado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Universidade Paranaense, recomendado pela CAPES. Com moderna infraestrutura e corpo docente com formação internacional, o mestrado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Unipar prepara os melhores mestres e doutores para o mercado de trabalho. Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço para o seu talento. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência. Em nossos estúdios está o Natanael e o Gregory. Nós estamos conversando um pouquinho sobre o cultivo de cogumelo no bloco anterior e é muito interessante porque esse tipo de pesquisa, você disse que não é necessário que se faça um grande plantio. Quanto tempo que demora para crescer? Depende do fungo em si. Existem várias espécies, cada espécie é nativa de uma região específica, com um certo clima, com certa umidade, a temperatura em si. Então você tem cogumelos que crescem em regiões tropicais, subtropicais ou nos outros trechos. Então, dependendo da temperatura, da umidade ou da região que o cogumelo provém, você altera as condições artificiais, certo? Então você o cultiva dentro das condições dele. Quanto tempo ele dura na natureza? É vantajoso, assim, né? A pessoa decide que ela vai começar a produzir isso para comercialização. É vantajoso uma pequena comunidade começar a trabalhar com cogumelo? Sim, porque elas podem vender localmente, certo? E a própria comunidade pode começar a tomar a ciência de que existe essa nova fonte de proteica, né? E passar a implementar isso na sua dieta. Porque existem vários estudos com várias espécies de cogumelos que eles causam mudanças imunomodulatórias, como que aumenta o seu sistema imune, faz com que você melhore sua memória, estudos relacionados ao Alzheimer, ao autismo, muda sua microbiota intestinal. Então, assim, é uma coisa que não está implementada na nossa dieta. A gente não tem conhecimento e, geralmente, a gente tem aquele preconceito prévio de que achar que o cogumelo é venenoso, porque a gente só... Porque tem algumas espécies que, de fato, são, né? Mas, geralmente, a gente lembra delas e não daquelas que são as... Quando se fala em cogumelos, a gente vai lembrar, aqui no Brasil, pelo menos, mais do champignon e o shiitake mesmo, né? Não se lembra que tem os comestíveis. E os probióticos, como que fica os probióticos? A gente consegue correlacionar probiótico e talvez associar com o cultivo de cogumelos, as técnicas? Que
correlação que vai ter? Bom, são fungos. Ambos, os probióticos, em parte, podem ser fungos ou podem ser bactérias. Tá? Então, existe um grupo de probióticos que são fungos e os mecanismos de cultivo são ligeiramente semelhantes. Lógico, tem suas particularidades, porque trata-se de espécies diferentes. Mas é um grupo de organismos com características genéticas e evolutivas muito semelhantes. Então, a questão é que o probiótico, assim como o cogumelo, mas o probiótico em um nível um pouco mais avançado, porque você faz a ingestão do micro-organismo de cápsulas e é uma concentração muito elevada de micro-organismos numa porção pequena, eles têm capacidade de alterar justamente o que o Gregory falou, que é microbiota. Certo. A microbiota é o que era chamado anteriormente de flora intestinal. Ela era chamada de flora porque acreditava-se que as bactérias e os fungos fizessem parte do reino dos vegetais. Hoje esses grupos foram separados, então eles são micro-organismos, por isso que esse termo, o termo microbiota, foi empregado. E agora, a microbiota ela está sendo correlacionada com diversas doenças que antes ela tinha uma natureza puramente fisiológica. Por exemplo, diabetes, obesidade, colesterol alto, autismo. Então, estão correlacionando os micro-organismos que vivem no nosso intestino com essas doenças. E os probióticos, eles são potenciais agentes para modular essa microbiota e fazer com que você tenha, possivelmente, isso as pesquisas vão dizer conforme o tempo, mitigar, diminuir, até mesmo tratar essas doenças com fontes alternativas, que antes utilizava-se apenas fármacos e agora você pode fazer o tratamento através de micro-organismos, o que é chamado hoje de bioterapia. Certo. E no animal? No animal vai se empregar o probiótico com qual finalidade? Já que não pode utilizar o medicamento, ele vai entrar com a função de tratamento também? Depende do tipo de animal, os produtos estão sendo desenvolvidos com finalidades diferentes. Por exemplo, na avicultura, um fator muito crítico é a utilização de antibióticos. Utiliza-se muito antibiótico na avicultura, tanto de modo preventivo, para impedir a incidência de doenças, como promotores de crescimento. Mas esse uso de antibióticos, ele vem sofrendo restrições por agências regulatórias, tanto os nacionais quanto internacionais, por impactar na saúde dos humanos. A gente acaba consumindo isso. Consome e isso gera resistência nos micro-organismos, que pode ser ocasionada em alta da resistência de patógenos em ambiente hospitalar. Então as agências estão proibindo e você precisa de terapias acessórias. O antibiótico ele nunca vai ser substituído, mas a utilização dele pode ser mitigada. Então na avicultura isso é uma das aplicações. Na bovinocultura você pode melhorar desempenho, como performance, atividade ruminal. E isso você melhorar a conversão alimentar. Ou seja, o animal vai comer o mesmo tanto ou conseguir se alimentar mais e fazer com que esse alimento ingerido se transforme em massa muscular, em crescimento do animal. Então, isso são mecanismos importantes da gente auxiliar tanto o desenvolvimento da agropecuária no nosso país, que, como eu já disse anteriormente, é um segmento muito forte na criação, como também de levar desenvolvimento social, de você melhorar a produção. Existe uma tendência hoje no mercado do emprego de probióticos, né? A gente observa isso, eu tenho uma bebezinha novinha em casa e o pediatra receitou para ela probiótico para melhorar a função intestinal, né? Essa condição para tentar reduzir as coliquinhas, enfim. Então, existe uma tendência realmente no mercado para emprego em todas as espécies, eu acho. Perfeito, perfeito. Na saúde humana é uma tendência e o que eu observo e a minha previsão é de que isso vai aumentar substancialmente. Tá? Em crianças você tem a microbiota do sistema digestivo, ela varia bastante após o nascimento até o 2º ano de idade. Isso as pesquisas já mostraram. Então, durante esse período de transição, você pode ter instalação de micro-organismos que podem causar cólica, que podem causar quadros frequentes de diarreia, e isso pode ser um risco para a saúde da criança.
você conhecendo e desenvolvendo novos probióticos, que é o que a gente se propõe a fazer, e sair desses probióticos convencionais, que isso já está tecnologicamente defasado, você pode auxiliar no desenvolvimento da flora, né, da microbiota do sistema digestivo da criança e fazer com que ela tenha uma transição de microbiota muito mais tranquila e sem gerar tantos prejuízos para a saúde. Então, esses estudos, esses novos produtos, eles vão trazer muitos benefícios para a saúde humana. É só questão de tempo, porque demora, a gente precisa de um tempo de desenvolvimento, precisa coletar amostras, precisa fazer os testes de campo, e para isso, além do tempo, precisa de fomento, que são iniciativas que são custosas, é dispendioso realizar. Mas a gente vê uma... É isso que a pesquisa é bela, né? Porque daí você vê aquilo que você está estudando sendo aplicado diretamente para ser revertido para uso na sociedade. Sim, perfeito. A gente vê um esforço do governo e da sociedade, a gente espera que sempre haja mais, para que a gente possa continuar desenvolvendo soluções para melhorar a saúde humana. Hoje a nossa expectativa de vida aumentou bastante, a gente tem muito mais qualidade de vida nos tratamentos e isso se deve, em boa parte, pelo desenvolvimento da pesquisa. Então a universidade, que é a formação dos pesquisadores, com apoio do governo, com iniciativas do governo e levando isso, aproximando-se da iniciativa privada, para você ter soluções aplicadas no mercado, isso é a melhor solução para desenvolvimento tecnológico e independência econômica, tanto de uma população, quanto de comunidades, como o Gregory vem colocando no caso do cultivo de cogumelos, quanto até para o nosso próprio país. O Brasil é um país que tem uma biodiversidade enorme e a gente tem que conseguir explorar esse potencial para gerar soluções e sair com o domínio da biotecnologia no nosso futuro. Nosso programa está chegando ao fim. Eu agradeço a participação e principalmente por vocês virem partilhar os conhecimentos conosco, com o nosso público. Muito obrigada. Muito obrigado a você. Eu que agradeço e muito obrigado. Você que está em casa, eu agradeço a sua audiência e eu espero você na próxima semana.